Pensem que vocês merecem muito mais do que 10, 15, 30 minutos de consulta. Vocês merecem sentar na cadeira do profissional, conversar. Vocês precisam, né, dessa troca. Sejam muito bem-vindos ao Chega Mais com Ingrid Campos. Aqui é um espaço de troca, de conversa e de experiências reais. Então, se você gosta desse tipo de bate-papo, você quer colar com a gente, então fica aí do outro lado. Vem! Posso comer carboidrato? E glúten? Posso comer o que eu quiser? Aquele docinho, aquele bolo de pote, eu posso comer? O papo de hoje tá mais ou menos assim. Vamos bater um papo com uma Nutri? Vamos bater um papo com ela? Eu vou chamar ela aqui porque hoje o episódio vai ser de conhecimentos e vamos aprender muito sobre a nossa alimentação. Muito importante nos dias de hoje. Hoje, quando a gente fala de performance, quando fala de corpo, quando falamos de bem-estar, pensamos logo em quê? Na alimentação. E vamos bater um papo com ela hoje. Juliana, vem. Ju, agora eu quero que você se apresente. Eu quero que você diga quem você é. Uhum. Eu sei que você é Nutri, mas o povo não sabe. Então eu quero que você se apresente. Eu quero que você Beleza. diga quanto tempo você tá nessa vida de nutricionista. nutricionista. Então se apresente, vai. Beleza, meu nome é Juliana Maciel, eu sou nutricionista, tenho mais ou menos uns 4 anos e meio. Sou filha do Luciano, da Janaína, tenho 2 irmãs mais novas, sou esposa do Leonardo e comecei a trabalhar na nutrição querendo ser nutricionista esportiva. Trabalhar com performance, trabalhar com atletas. Comecei fazendo isso, trabalhei muito tempo em academias, atendi muita gente, conheci muita gente, mas sempre chegaram para mim mulheres querendo emagrecer. E sempre chegaram para mim mulheres querendo emagrecer com muitas dores de dietas mirabolantes, dietas difíceis de serem mantidas, muitas dores em relação a, cara, eu sei tudo que eu preciso fazer, mas eu não consigo colocar em prática. E aí foi que saiu um pouco a Ju Carrasca, nutricionista esportiva, e entrou a Ju comportamental, que cuida de mulheres e que ensina mulheres a se alimentarem bem. E eu sempre falo que o meu trabalho, ele é um trabalho que te dá autonomia e liberdade. Eu quero que você entre aqui e que não que você fique dependente de mim para emagrecer, mas que você, através do meu trabalho, sugue o máximo que você pode, você aprenda o máximo comigo, porque eu quero que você emagreça comigo ou semigo. Muito bom, É mais ou menos isso. Mas você concorda que hoje em dia é até um pouco difícil, porque tem tanta coisa mirabolante na internet, e eu achei muito curioso você ter falado que você saiu da Ju Carrasca pra entrar numa Ju comportamental. Uhum. Porque eu acho que tudo que... Eu acho, tá? São teorias da minha cabeça, vozes da minha cabeça. E tudo que a gente escuta hoje, a gente absorve pela internet, tem esse quê, né? Uma hora você ouve um nutricionista, um endócrino ou alguém na internet falando, você come carboidrato. Outra hora o carboidrato não faz bem. Uma hora o ovo também não faz bem. Uma hora você não pode mais comer nada que tenha ovo. Outra hora o leite não faz bem. Acho que é por isso que você teve essa mudança no teu perfil de consulta. Então, eu era muito carrasca porque eu cresci, entre aspas, no ambiente do esporte, né? E no esporte tem muito aquela coisa de foco, força e fé. Sim. Se você quer, você pode. Se você quer, você consegue. A gente tem as mesmas 24 horas, Sim. então dá o seu jeito. Só que não, na prática não é bem assim, né? E quando a gente começa a atender pessoas diferentes, conversar com pessoas diferentes, se inserir em bolhas diferentes, a gente vê, cara, o que funciona para mim não funciona para ela. A minha história de vida foi uma, a história de vida dela é outra. Uhum. A minha rotina é uma, a rotina dela é outra. Uhum. Cara, é muito triste você falar para uma mulher que acorda 3h pouca da manhã, Sim. eu conheço, para estar no trabalho às 7 e chega em casa às 8, que ela precisa treinar todos os dias. Exatamente, exatamente. É complicado. E aí é onde entra o seu papel. Exatamente. Não só de reeducar, né? Porque a gente vem de uma infância, às vezes, desregrada, né? Com alimentações ali mais básicas, mas entra o seu papel também comportamental. Então, pelo que eu percebi,
Você é a nutricionista do povo. Sim. Você não só trata sobre o atletismo, né? Sobre o perfil mais atlético Uhum. pelo seu biotipo, Tem né, aqueles meu que carregam amor? aquele estereótipo. Né, meu amor? Você causa um impacto, né, meu amor? Mas não só por isso, mas eu acho que pela também por essa parte, né, do comportamento e tudo isso, eu acho que é muito legal isso, é muito legal. E aí, agora, eu vou fazer algumas perguntas, né? Vamos fazer Faça. perguntas do curiosidades que eu acho que são curiosidades de modo geral, Uhum. né? E a Juliana, na prática, o que Uhum. que é uma alimentação saudável? Beleza. Na prática, o que que é uma alimentação saudável? É o que eu explico para todos os meus pacientes. Uma alimentação saudável, ela tem que ser feita com coisas que você tem dentro de casa. Tem que ser feita com coisas que você consegue sustentar por uma máxima de tempo. Então, o que que não é uma alimentação saudável? Uma alimentação que você tem que fazer duas comidas diferentes. Isso não é saudável nem para você nem para sua família. Sabe, se a sua família toda come arroz branco e eu te passo arroz integral, cara, por Vai mais que o ser. arroz integral seja super nutritivo, para você no dia a dia não vai ser saudável, porque Claro, vai pesar claro, muito na questão do claro. preparo. Tá. No geral, o que que tem que ter em todas as refeições de vocês? Guardem isso para a vida, porque depois que vocês aprenderem isso, cara, qualquer lugar que vocês forem, vocês vão conseguir replicar proteína, carboidrato e fibra. Então vamos pensar que você vai hoje num café da manhã de hotel, vai viajar com seu esposo Isso é e uma lá tem um perdição. montão de coisa gostosa. O que que Tem. eu faço? Você tem que lembrar sempre dessa regrinha, tem que ter proteína, carboidrato e fibra. Então você vai comer o seu bolinho, não tem problema, mas lembra que tem que ter a proteína. Claro. Beleza? Então aqui a gente já fechou a proteína e o carboidrato. Tá faltando o quê? A A fibra. fibra. O que que seria a fibra? Aquelas As granolas, as frutas, meu frutas. amor. Vamos Tá botar bom, a já fruta falei porque fica muito errada. mais fácil, Tá mais bom. gostoso, né? Aham. E aí, quando você come um bolinho com ovo mexido e um montão de fruta, a sua sensação de saciedade não muda? O Muda. impulso de capivara raivosa, ele não baixa? Baixa. Baixa aqui, E baixa aí, aqui. e aí você consegue escolher depois tudo que você quiser daquele café da manhã incrível, só que agora você vai escolher com muito mais consciência, porque você já nutriu o seu corpo, você já fez a base, você já uniu os três que precisam estar ali. Primeiro a gente nutre o nosso corpo para depois a gente decidir se a gente quer comer qualquer outra coisa. É o básico, se a gente aprende esse básico, a gente consegue levar para a vida. Vocês estão vendo que eu tô fixada nela, né? Que eu tô aqui fixada porque é uma aula, né? É uma aula. Feliz. É uma aula, né? As pessoas precisam aprender isso. E quais são os mitos que você escuta muito no seu escritório? Tem que comer de 3 em 3 horas. Jura? Mentira! Eu ia levar isso pro teu consultório, seria mais um mito. Nutri, eu não consigo comer nos horários certos. Se eu pergunto, na minha cabeça, qual que seria o horário certo para você comer? Como é que é a sua vida? Aham. Porque dependendo do seu horário de almoço, eu tenho pacientes que o horário de almoço é 2 da tarde. Dependendo do seu horário de almoço, você nunca jamais na vida vai conseguir comer meio-dia. Eu tenho pacientes que trabalham de fato de noite. Chegam no trabalho 7 da noite e só saem 7 da manhã. E é assim todos os dias. Como que eu vou pedir para essa pessoa comer de 3 em 3 horas nos horários normais? Então, esse comer de 3 em 3 horas, ele já foi. Deveria ter sido abolido há muito tempo, né? Mas ainda é uma realidade de muitos, As tá? pessoas se enganam muito. Eu já conheci pacientes que falaram para mim que acordavam durante a soneca da tarde para poder comer e depois voltar a dormir. Porque tinha que comer de 3 em 3 horas, senão não emagrecia. Sim. Não precisa, gente. Vocês não precisam comer de 3 em 3 horas. Vocês precisam fazer refeições saudáveis e nutritivas de acordo com a sua demanda de vida. Muito bom. Que bom, né? Adorei. Tirou o peso das suas costas. Adorei. Porque eu, assim, eu ainda trabalho num escritório, então eu ainda tenho essa flexibilidade de levantar a cada 3 horas, ir lá fazer o meu lanchinho, eu sempre levo. Como eu já tinha falado com você, eu sempre levo minha marmitinha, né? Uhum. É. Às vezes não. Não, mas na grande maioria eu sempre estou tentando levar meu Uhum. café da manhã. Então, eu levo meu café da manhã com a proteína, né?
com carboidrato. Eu amo fruta. Lá em casa não pode faltar frutas. Uhum. Não pode, não pode, não pode. Tem que ter uma laranja, uma banana, uma mamão, pelo menos uma maçã. Bom, Ponto. Tem que ter isso pelo menos. Porque parece que eu não fico bem se eu não tiver frutas. fico muito feliz. Não, eu não Faz fico parte da sua bem. essência, da sua identidade. eu- Você é a pessoa que come fruta. Isso é eu- incrível. Eu, às vezes, quando eu vou sair, eu até prefiro comer uma salada de frutas do que comer uma besteira, E talvez, porque percebe eu que isso é gosto. normal, deveria ser normal para todo mundo. Só que as pessoas tratam como algo tão. Ah, ela faz. Não, você não faz dieta porque você come fruta. Você come fruta porque isso é seu. É meu, já é natural. Sim. Suco natural. Eu sempre gostei muito. Frutas, isso é uma rotina que eu geralmente posto bastante. Eu sempre posto essa rotina também do meu café da manhã, é sempre assim. E o almoço também eu gosto muito de salada. Salada me pega muito. Salada é puxado pra mim. Eu gosto, eu bato aquele pratão de salada, eu gosto de inventar saladas, eu gosto. Salada é uma coisa que eu gosto. Então eu não digo que a minha alimentação é ruim de toda, mas eu sempre gosto assim de um. Aí o que peco ali, é o docinho. O docinho, aquele bolo de pote. Ele Aí tem o ela peso. tem o peso A significativo. tia já vai contando com a sua compra, né? Isso, aquele peso significativo. Mas sobre o 3 em 3 horas, eu criei isso na minha mente, que eu tenho Não que só comer. você, todo mundo. Sim, e que eu preciso comer de 3 em 3. Então, e o meu organismo, acho que o organismo já vai acostumando com isso, eu não sei. A gente vai meio que criando um hábito. Ah. Eu vim desse comer de 3 em 3 horas já época que eu era atleta. Eu fui atleta durante um certo período da minha vida. Estamos de frente por uma atleta. Um Babado Uma isso. fisiculturista não tão boa. Não, é mesmo. Mas lá a gente aprende que tem que comer 6 refeições por dia, 8 refeições por dia. E isso fica um hackzinho na nossa cabeça, né? Só que uma hora a gente deixa de ser atleta, uma hora eu parei de competir. E como que eu fazia? E agora? E agora, como que eu me alimento? Eu continuo fazendo 6 refeições, 8 refeições. E nesse período que eu deixei de ser atleta, parei de competir, eu fiquei muito perdida. Eu acabei ganhando peso porque eu não sabia como me alimentar de uma forma saudável. Olha Eu vivia isso. naquela restrição, que no caso eu me impus e eu estava disposta a passar por aquilo. Mas depois que eu saí daquilo, eu falei, tá, e agora? Eu como arroz e feijão de 3 em 3 horas? Eu como o quê? Eu fazia faculdade de nutrição, né? Então foi um período um pouco bagunçado, mas foi um período muito legal porque a gente vai meio que se remodulando e vai aprendendo. Bacana, muito bacana. E é bom você falar sobre esses mitos, porque de fato nem todo mundo tem essa capacidade, ou não é capacidade, né? Eu não vou falar assim, porque todo mundo é capaz, mas essa disponibilidade de comer de 3 em E nem 3 horas. apetite. E às vezes conta com apetite, né? Tem pessoas que são mais idosas ou pessoas mais novas e não sei, Ou até assim, no independente. seu caso, você trabalha em escritório. Então, a sua demanda energética é muito maior do que muito menor do que um personal trainer. Então, assim, vemos e convenhamos, você precisa fazer 6 refeições? Se talvez você pegar e montar, né, 4 refeições bem nutritivas, bem volumosas, você já não vai ficar muito bem satisfeito, saciado, vai conseguir se manter bem durante o dia todo? Eu tenho pacientes que fazem 8 refeições, mas são pacientes que acordam 5 da manhã, vão dar aula, depois vão dar personal e depois. Sim, Então, tem uma rotina muito agitada, muitos movimentos, né? exatamente. Coisa que no escritório, de fato, né? Não Você tem. não vai trabalhar lá sentado, né? Exatamente. Alguns trabalham com atendimento ao público, não é o meu caso, mas eu até quando eu tô no escritório me movimento bastante, né? Fico pra lá e pra cá, são demandas que a gente atende, mas em casa não tanto. Então, em casa, às vezes eu como de frente pro computador, né? Porque às vezes não dá tempo mesmo de sair e ficar indo lá na cozinha preparando alguma coisa. Então, eu sempre tenho na minha cabeça que eu tenho que comer, ou tomar o café da manhã, almoçar, o lanche da tarde e a janta. Isso pra mim é o suficiente. Independente do horário que você faça essas refeições, é necessário que elas existam. Independente se seja de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5. Se você conseguir bater de 3 em 3, show. Mas pensando em metabolismo, nada vai mudar. Muito bom, muito bom. Aí quebramos esse mito aqui então agora. Legal. Aí agora aí vem aquela parte do editor fazendo mito quebrado. Pá.
Alimentação precisa ser cara, alimentação saudável precisa ser cara e difícil de preparar? Cara, eu tava pensando nisso hoje, porque geralmente é o que todo mundo pergunta, né? E todo mundo fala, cara, comer saudável tá caro. E eu falo, gente, não é o comer saudável, comer tá caro. Tipo, comer, a comida tá muito cara. Eu não sei como que funciona a questão de fazer compras pra você. Lá em casa a gente faz uma vez no mês e tá tudo Tudo muito muito mais caro. caro, né? Então eu não acredito que seja o comer saudável que seja caro, né? A alimentação no geral tá cara. Não precisa ser com arroz integral, não precisa ser com sal do Himalaia, não precisa ser. O açúcar demerara, o açúcar mascavo. Nada. Tem que ser com coisas que você consiga manter por uma máxima de tempo. E aí é o que eu falo. Galera, bateu o dia 15, as frutas e verduras acabaram. Faz sem as frutas e verduras, faz com o que você tem. Não é porque acabou que você precisa jogar tudo pro alto. Sim. Bateu dia 15, dia 20, o ticket não virou. Cara, Boa. espera o ticket virar Boa, e boa. compra quando ele virar, né? Mas não é porque acabou, que tudo precisa ser jogado fora. Não, a gente continua com o que a gente tem, com o que a gente pode. E assim a gente vai levando. Muito bom, muito bom, muito bom. E reeducação alimentar e dieta, qual a diferença? Então, dieta, na minha concepção, ela tem começo, meio e fim. Fechado? Dieta é o que vocês fazem às vezes de. Vou fazer uma low carb, vou fazer a dieta da sopa, vou fazer, sei lá, hoje eu só vou comer ovo, né? Por favor, não faça isso. Vou fazer um detox. 7 dias de detox. A Nutri montou um protocolo detox ou desinflamatório para mim. Isso tem começo, meio e fim, porque não é algo sustentável, beleza? E reeducação alimentar é uma coisa que você abraça para a vida toda. Entendi. Mas assim, o mais importante é o seguinte, fechado? O emagrecimento, ele é consequência. Consequência de quê, Ju? De uma vida saudável, ativa, feliz, criteriosa. Beleza? Então, é consequência. Você não está se alimentando bem para emagrecer. Você está se alimentando bem porque é o normal. Você não está se exercitando, fazendo atividade física para emagrecer. Você está fazendo isso porque o seu corpo ele precisa ser movimentado e tensionado. Porque é o normal, entende? Quando a gente olha essas coisas com um olhar de, cara, isso é o normal, e não fazer isso não é normal, já traz uma visão diferente. Sim. Se você Sim. olha com um olhar de, vou fazer isso para emagrecer, quando você pisa na balança e não emagrece, te dá vontade de fazer o quê? Jogar pro Jogar alto. tudo pro Porque eu alto, tô fazendo para acabou. emagrecer? Eu não vou conseguir, a mente trava e acabou. E é isso. Exatamente. E agora, a gente vai abordar algumas perguntas que são os benefícios e os malefícios de uma boa alimentação, aliás, de alimentação, né? Se é Fechado. boa, é bom, né? É Aham. benéfico. Se alimenta mal, o Sim. mal vai causar no nosso Aham. corpo. Então, eu queria saber de você quais são os principais benefícios de uma alimentação equilibrada. Fechado. Então, assim, na minha concepção principal é ver o seu corpo ele funcionando bem. Se você come bem, se você come frutas, legumes e verduras, bons carboidratos, você vai mais vezes ao banheiro, você tem uma pele melhor, né? Você tem um ciclo menstrual mais regulado. Vamos lá, você tem mais disposição, você acorda se sentindo mais disposta, você consegue ir para academia com aquele ar de cara, hoje eu vou e vou treinar, né? Não com aquele ar de, ai, preciso ir pela obrigação e pelo cuidado do corpo. Então, a sua percepção de fazer as coisas inconscientemente, ela muda, porque você tá nutrida, você tá abastecida. Acho que ficou claro? Ótimo. Ficou bem claro. Aí agora, você falou sobre esses benefícios, né? Você até tocou num ponto que me afetou bastante. Eu não sei se você se tem uma especialidade Uhum. para isso, para uma nutricionista voltada só para casos de endometriose. Tem Tem uma casos, especialização uma pra especialização, isso né? aí. Porque é uma luta, né? Eu descobri que eu tenho endometriose já tem um tempo. E eu preciso me regrar com a alimentação, inclusive por conta da minha endometriose. Uhum. Porque a endometriose, por si só, a doença ela já baixa a tua energia. Sim. Você já não tem o mesmo vigor. E aí, quando você falou da alimentação, eu falo, nossa, que legal, porque pelo menos a alimentação equilibrada, você consegue controlar os problemas, né?
os efeitos colaterais da doença, Eu tinha né? uma paciente com endometriose e ela chegou pra mim, porque geralmente quando vocês vão nos médicos, eles já têm uma nutricionista Pra que indicar. isso aí. E aí você já sai de lá com a nutricionista e já entra na salinha dela. E ela se queixou que a Nutri passou uma alimentação que não é errado, mas tudo integral, com um monte de sementezinhas, né? Totalmente fora do contexto Pra ela, né? para ela Da vida da dela. vida dela, do que ela vivia. E ela não conseguia manter, ela não conseguia fazer. Quando ela fazia, ela sentia melhores no corpo dela. Ela sentia melhores nas dores. Ela sentia a sensação dos sonhos que todo mundo quer sentir. Só que não era sustentável, porque ela gostava muito de comer coisas gostosas. Claro, né? E aí, com o trabalho com ela, foi um trabalho de reeducação e um trabalho de montar critérios, de explicar para ela que não necessariamente ela precisa comer chia, linhaça para poder melhorar o caso dela, mas ela precisa desinflamar o corpo dela através da alimentação e do exercício. Eu não gosto muito da palavra inflamação, porque ela tá um pouco banalizada, né? Ah, Tudo é. você tá inflamado. Eu tô inflamada até hoje. E assim, todos nós somos um pouquinho inflamados. Se você tem gordura, você tá um pouquinho inflamado. A inflamação ela é importante, né? Só que é pensar que a pessoa que tem endometriose, ela tem uma inflamaçãozinha naquela região. E se você tem gordura no seu corpo, você tem uma inflamação em todo o seu corpo. A gente precisa combater essa inflamação do corpo para que essa aqui, ela perfunda melhor. Como que a gente faz isso? Através da alimentação saudável, né? Você comendo melhor, você diminui a quantidade de gordura que você tem no seu corpo. Claro. Você ganhando massa muscular, não sei se você sabe, mas o tecido muscular ele é o potente anti-inflamatório. Então a gente consegue combater a inflamação que está ali pela gordura e Sim. a inflamação que você tem na região ali onde está localizada a sua lesão da endometriose, porque Sim. depende muito, né, do local e isso Uhum. varia muito em relação às dores. Então, parece muito clichê, e as pessoas não gostam do clichê, vocês gostam do difícil. Tem que fazer a dieta de sei lá o que. Ah, então eu vou fazer. O clichê ninguém gosta, né? Parece ser muito básico, mas, gente, é básico. E o que seria o básico pra você? Tipo, o arroz, o feijão? O que seria o básico para mim, que eu gostaria que todo mundo abraçasse, é o arroz e o feijão, o macarrão, tá? Macarrão não é vilão. A Não é batata. o vilão? Não, pelo amor Jura? de Deus do céu. Mentira! O que- Sério? O que se torna ruim em relação ao macarrão é que vocês querem comer o macarrão e não quer botar a proteína, não quer botar a fibra. Então, eu tenho um grande problema. Vamos Aham. conversar sobre Vamos. isso. O macarrão, pra mim, tem que ser um macarrão com molho, no máximo bolonhesa. Ótimo. Acho Aí incrível. aonde entra a fibra ali? Então, Uma salada. você não junto ama com- salada? Eu amo salada, mas aí a salada nesse contexto não combina comigo por conta do molho. Você não precisa necessariamente pegar a salada E e jogar jogar no macarrão. Já viu quando a gente vai no restaurante, que a gente senta, primeiro come aquela entradinha e depois come o prato principal? Seria mais ou menos eu vou me regrar assim. desse jeitinho aí. Porque aí você vai se saciar, você vai aumentar a questão da quantidade de fibras que tem nessa refeição e logo em seguida você vai para o seu macarrãozinho. E aí você vai também colocar bastante proteína ali para poder recarregar essa absorção. Então eu vou fazer minha mesa, eu já faço a minha mesa posta. Maravilhosa. Eu vou falar, maître, por favor, me sirva com a entrada. Cadê o esposo? A É ele. esposa é o maître. Por favor, a salada. Isso. Aí a entradinha. Aí eu já vou comer a salada. Aí Muito pronto. obrigada. É isso. Ótimo. Caso você não queira, ai, hoje não tem salada, eu também não quero fazer salada, fruta. A fibra também pode ser a fruta. Verdade. Pode Então- ser a sobremesa. Exatamente. Ai, perfeito. Tá vendo? Como a falta de conhecimento, né, gente? Eu tacando a salada, o macarrão, né? Dentro do macarrão, não Se precisa. bobear a fruta também dentro. Mas não, brincadeira. Amor. Mas isso é muito curioso, né? E aí me fala sobre os efeitos mais comuns que tem em relação à rotina desregulada, alimentação desregulada, na verdade. Os efeitos mais comuns que você pega assim no seu consultório, além da, eu Uhum. posso falar talvez, né? O ganho de peso. Além do ganho de peso, essa questão da inflamação mesmo, né? O ganho de peso ele vem junto com o ganho de gordura. E o que eu preciso que vocês entendam? Esse ganho de gordura, além da estética, que é o que mais preocupa vocês e não deveria, ele vai trazer diversos pequenos impactos no corpinho de vocês. Então, um corpo que tem mais gordura é um corpo que não funciona tão legal, é um ciclo menstrual que você desconhece.
Chega muita mulher pra mim que não sabe a última vez que menstruou e quando menstrua é de 3 em 3, de 4 em 4 e não se preocupa com isso porque acha que é normal e isso não é normal. É uma mulher que tem a planta do pé muito inflamada, fica com dores no calcanhar, dores no joelho, isso não é normal. Sentir dor e aprender a conviver com a dor não é Não normal. é normal. Dor na lombar, gente, porque o ganho de peso não tá te deixando sentar direito e isso tá prejudicando, inflamando a sua lombar. Isso não é normal. Uhum. É isso, é trazer para a vida de vocês o que não é normal e transformar em algo como se fosse natural, e não é. Então, esse é um dos impactos que eu mais vejo, assim, como perigoso para a vida das maioria das mulheres que eu atendo. E existe uma relação entre a alimentação e a ansiedade? Então, se a alimentação ela causa ansiedade, Você associa muitas pessoas, você pega no seu consultório muitas pessoas que associam a ansiedade à alimentação. Ah, eu tô ansiosa, eu vou comer. Ah, eu tô ansiosa, eu vou fazer, vou comer uma besteira. sim. Eu passo por isso, tá? Eu passo Aham. por isso. Eu tenho isso na minha cabeça, eu tô ansiosa, eu vou comer uma barrinha Você de para pra chocolate. pensar que às vezes não é ansiedade? A gente não sabe hoje em dia nomear as nossas emoções. Boa, Entende? Tudo boa. hoje, a ansiedade ela leva a culpa. Mas às vezes você tá entediada. Você tá trabalhando lá no seu computador e tá mexendo em um monte de planilha e não, você não tá ansiosa, você tá entediada. Às vezes você tá chateada com o seu chefe. E aí você não sabe o que você está sentindo e Você. é ansiedade. É estresse, é raiva. Gente, sentir raiva é normal, é uma emoção. A gente tem vergonha de falar que está sentindo raiva. Aham, Aí vai ter tristeza. aham. Então, a primeira coisa que eu faço com as meninas lá no consultório é tentar nomear essa emoção e Claro. tentar mostrar o que que é ansiedade e o que que não é ansiedade. Mas tem. Muitas meninas usam as emoções, né? E a comida para poder minimizar essa sensação ruim que elas não conseguem sentir e controlar sozinhas. Aí você falou sobre ansiedade, e aí como que lida? Porque a gente lida com essas emoções, a gente vai e come. A gente come um negocinho, aí a gente fala assim, mimimei. Viralizou no Instagram o negócio, mimimei, Eu mimimei, adoro me mimar, mas eu mimimei. ensino para as meninas que existem N formas de se mimar. Sabe? Da mesma forma que você se mima comendo um pote da felicidade, você pode se mimar indo no salão fazendo o seu cabelo. Uma outra coisa, né? Você pode se mimar comprando uma blusinha. Você pode se mimar se dando o luxo de ir pra casa de Uber. Verdade. Às vezes você pega o BRT lotado numa sexta-feira à noite e compra um bolo de pote de R$ 15 porque tá se mimando, mas não tem a coragem de pagar 30 no Uber pra poder ir pra casa com mais conforto. Isso é se Uhum, mimar também, sabe? uhum, Então é começar a construir um repertório novo de outras formas de merecimento. uhum. Vocês merecem muitas coisas além da comida, Muito sabe? bom. Muito Isso aí. bom, verdade. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Que a gente pode se Uhum. mimar além da comida, né? Muito. É porque eu gosto muito de comer, né? Eu tenho um problema sério, eu gosto muito de comer. Mas o que que você E, gosta além de comer? eu gosto de muitas outras coisas. Ótimo. Pensar, eu gosto de me cuidar, eu gosto de comprar essas coisas Vem cá, o mimosas. prazer de comprar uma blusa nova não é maior do que o prazer de comer um Com bolo de certeza, pote? porque a comida tu come, né? E vai, né? E já Sai. parou pra pensar no quanto você gasta comendo, tipo, essas pequenas coisas por se mimar e o quanto isso poderia ser reinvestido em você? Verdade. Concordo. Ah, Concordo. Tu tá quebrando paradigmas aqui, não, né? Tu tá me quebrando, é ótimo. E aí, como é que lida com essa culpa quando a gente come e a gente precisa lidar com essa culpa? Então, eu gosto de trabalhar a autorresponsabilidade. A gente tem escolhas, fechado? A partir do momento que você entra no meu consultório, a gente senta, a gente conversa, e eu te explico que você tem caminhos, você tem chances, você tem oportunidades, e você mesmo assim escolhe comer, e óbvio que não é fácil, não é uma coisa fácil. Ah, vou escolher não comer. Não, eu preciso que. Eu falo para as meninas que a gente pode até cair, mas a gente cai atirando. É isso. O bonde das metralhadoras. Mas quando você calha de comer, de tropeçar, eu preciso que você entenda o porquê você comeu,
Qual foi a Sim. emoção, qual foi o gatilho que Gatilho te pra... levou a comer. E aí, juntas, a gente acha novas formas de lidar com aquilo. Então entra a autorresponsabilidade. Porque quando entra só a culpa e o martírio, você só se mata. Ah, eu comi, eu não presto, eu não sirvo para emagrecer. Você não consegue achar soluções. Você se coloca ali na posição de vítima e você assume aquilo ali, porque é mais confortável, entre aspas. Quando você assume o papel de mulher criteriosa, é desconfortável porque você tem que lidar com aquilo que está acontecendo. Então é mais ou menos assim que eu trabalho. Você saindo um pouquinho Aham. das perguntas do benefício e malefício, você atende muitas mulheres ou você só atende o seu público-alvo é só mulheres? Eu atendo muitas mulheres. Meu público-alvo hoje são só mulheres, mas sempre chegam os meninos que vêm, né? São esposas, são primos, são tios. E eu acabo atendendo também. Mas eu gosto de me comunicar com Com mulheres. mulheres, né? Isso. Mulheres têm algumas dificuldades, né? Eu vou te- Homens. Homem é muito prático, Homem é prático, né? né? Não tem Homem é muito o que. prático, não tem. Muito Não galera. menstrua, né? Pô, Não tem esses problemas, não se preocupa com maquiagem, pô, né? cara. Não se preocupa com cabelo, não. Mas o homem é mais prático. Acho que, Aham. apesar de não desmerecer o papel do homem, né? Uhum. Mas é prático, né? É mais prático, Eu né? particularmente acho mais prático. Eu tenho pacientes homens, são pacientes que a gente trabalha também o comportamento, a gente trabalha também essa construção de ideias, mas eu sou toda. Neguinha, né? Vai falar do corpinho, Pô! vai ver do tamanhão. Eu- Quais as dicas para quem tá começando uma vida mais saudável? É pensar que o seu maior aliado é o planejamento e organização. A sua casa, ela tem que ser o seu ambiente de segurança, tem que ser o lugar onde você, cara, aqui tem tudo que eu preciso. Aqui eu consigo seguir 100%, aqui não tem talvez. Aqui é o lugar que se eu abrir a geladeira, não vai ter nada me atrapalhando. Sim. Não vai ter nada que me faça usar a minha força de vontade. Então, planejamento e organização não é fácil porque a maioria das pessoas trabalha muito, chega em casa muito tarde, de final de semana ninguém quer fazer nada, mas se não houver esse desconforto no começo, não tem sucesso lá no meio e no final. Você conta muito com o que tem, se vira refém. E como monta uma rotina alimentar sem neuras? 100 neuras, lembra do que eu expliquei logo no começo? Proteína, carboidrato e fibra? Uhum. Você pode continuar comendo seu pãozinho, você pode continuar comendo seu bolinho, contanto que você consiga unir esses três, contanto que você tenha na sua cabeça que esses três aqui eles são inseparáveis. Você falou lá no início que se a gente estiver no resort, vou falar no resort. All inclusive. All inclusive. No restaurante, né, desse hotel, desse Aham. resort, claro, vai ter aquele banquete, né? Aquela coisa, uma perdição, né? Uma Sim. tentação. E você sempre tem, você já ensinou pra gente que a gente precisa ter em mente que tem que ter o carboidrato, a proteína e a fibra. Uhum. Aí a pergunta, quando a gente tá na rua, né? A gente não vai só pensar em uma refeição, a gente vai pensar num todo, num contexto. Sim. E como é que montaria uma refeição de um café da manhã, na rua, no Tá lanche, viajando ou tá sujando o mal? trabalho, uma Beleza, rotina. então. Trabalho presencial e eu não tenho tempo de fazer marmita. Eu preciso comer na rua, ganho um bom ticket, porque pra comer na rua você tem um bom Muito ticket. bom. Tem que receber bem aí. E aí você tá na rua, você precisa montar os seus pratos e seus equilíbrios ali. Vamos pensar no café da manhã. Todo lugar tem uma boa padaria, né? Boa padaria. Boa padaria entre aspas, né? Mas todo lugar tem padaria. Então, Tem. um pãozinho com ovo e uma vitamina. Café da manhã, Boa. Uma beleza? vitaminazinha de morango. Pode ser de morango, até de banana, que geralmente é o que tem, né? Bananinha. Com aveia, né? Então, Hum. fechado o nosso café da manhã. Bacana. Vamos lá, nosso almoço. No almoço, a gente tem infinitas possibilidades na rua. Minha sugestão é sempre que vocês consigam ir no self-service, porque aí você tem aquele poder de escolha maior. Você não Uhum. fica tão acorrentada e algemada ao prato do dia, lá do prato Claro, feito. claro, E lá no self-service a gente vai exercer de novo essa proteína, carboidrato e fibra. claro. Tem um exemplo muito legal que eu dou lá no consultório, que é o seguinte. É um exemplo e eu vou tentar contextualizar aqui pra vocês, fechado? Vai, eu tô preparada. Vamos lá, vamos Tô pensar. preparada. Vamos pensar que você vai numa festa hoje, sábado à noite, 7 da noite, e vai estar 18 graus. Aham. Só que aí você tem um armário cheio de roupa com looks incríveis
do verão, do outono e do inverno. Você ama todos os looks. Claro. Quando você vai para essa festa hoje de noite, você não vai pensando em colocar uma mini saia, um sobretudo, um tênis e uma bota. Você escolhe um look coerente para aquele ambiente, para aquele lugar, para aquele ocasião como um todo. Você Isso. escolhe um look que comporte aquela ocasião. Certo. Trazendo para o nosso universo aqui, que é comida, quando você vai num self-service, tem um montão de coisa ali gostosa para você pegar De e fato. colocar no prato. De fato. Você não precisa colocar macarrão, nhoque, batata frita e peixe cozido, entendeu? É como se você estivesse vestindo uma peça de roupa de... De cada ocasião, de cada estação. Exato. Você vai lá no self-service e você vai olhar tudo que tem. Vai, opa, hoje eu tô a fim de comer o quê? É um arroz, um feijão grelhado e uma salada? Show! Não, hoje eu quero comer um macarrão. E aí eu vou comer também a carne moída. Vou comer aqui, deixa eu ver mais o que combina aqui. E vou botar um saladão de fruta. É isso. É ter atitudes coerentes com a vida que você quer ter. Entendi. Fechado? E Almoço aquele lanchinho da tarde que sempre rola. Tô com fome na tarde até chegar em casa. no ticket. No ticket, Tudo no vamos ticket. vamos de Vamos pensar na ticket. padaria de novo. A gente vai lá na padaria e a gente pode pedir de novo um pão com ovo, uma vitamina. A gente pode pedir, não sei, depende muito da padaria. Deixa eu pensar aqui, um salgado assado. Um É muito salgado melhor do que assado seria não com com queijo e suco. presunto, mas com frango. um franguinho, um Mas vamos- catupiry e um franguinho. Vamos pensar que tem a coxinha frita e tem um salgado assado. Ai, que Ai. O que vai ajudar o seu corpo a funcionar melhor? A coxinha frita ou o salgado assado? salgado assado. Então, com é certeza. essa a linha de pensamento que eu preciso que vocês tenham. Cara, o que eu posso fazer aqui? Eu não estou no melhor dos mundos, mas o que eu posso escolher que vai ajudar o meu corpo a funcionar melhor? E, no final das contas, a gente sempre tem escolhas. A gente nunca tá algemado. Perfeito. E agora, eu acho que eu já entendi de tudo um pouco. Eu fico feliz. Você é maravilhosa, de verdade. Você quebrou assim, muitos tabus da minha mente. Muitos mitos. Eu fico muito Que honrada, era de que eu verdade. tinha, né? Muitos mitos. E eu quero que você deixe um conselho simples, mas muito valioso para todo mundo que está nos assistindo Ai, meu agora. Deus. Responsabilidade! Seja você, eu acho que você já transmitiu todas as mensagens que você poderia transmitir. Aham. Você já transmitiu, eu tô extraindo o suco do suco ali, né? Eu tô sugando o máximo de você, porque eu quis trazer esse bate-papo, porque esse bate-papo é uma coisa que tá na minha rotina, Uhum. sabe? Se consultar com uma Nutri, talvez pra mim seja, e eu tenho essa consciência, seja de fácil acesso. Uhum. Mas acredito que muitas outras pessoas não têm, talvez, o recurso financeiro, O tempo. ou um plano de saúde, né? Para conseguir ter esse atendimento. E hoje o seu papel é esse. É atingir esse público que talvez não tenha essa condição Eu fico de... muito feliz de verdade. E muitas pessoas vão ser alcançadas exatamente assim, porque já sabem por onde começar. Por onde eu começo? Bem, agora eu já saí daqui. Eu preciso ter um carboidrato, uma proteína e uma fibra. Exatamente. Eu preciso ter isso na minha mente. Eu não faço as coisas para emagrecer. Eu faço as coisas para viver melhor. Beleza? É isso. Acho que essa é a mensagem. Eu só vou precisar que você olhe pra lá e você Show! verifique isso. Então vamos lá, Então, deixa galera. essa mensagem pro pessoal. Deixa. Tudo que vocês fizerem pensando em alimentação saudável, exercício, não é para emagrecer. Emagrecimento ele vai ser sempre consequência. O que vocês fazem é para cuidar do corpo de vocês. E o corpo de vocês ele é tão valioso. Não se acomodem com as dores, não se acomodem com o cansaço, não se acomodem com ataque cardíaco, não se acomodem com não conseguir subir numa moto, ter vergonha de andar de mototáxi, sabe? Isso acontece muito. Vejam esse cuidado com o corpo como algo que vai melhorar a vida de vocês a longo prazo. Quando vocês forem procurar uma profissional, eu espero que vocês procurem uma profissional para ajudar vocês, pensem que vocês merecem muito mais do que 10, 15, 30 minutos de consulta. Vocês merecem sentar na cadeira do profissional, conversar. Vocês precisam, né, dessa troca. O profissional ele precisa escutar a sua história, entender a sua vivência e montar algo que seja compatível e coerente com a vida que você vive. Acho que é isso.
Bárbaro isso. Que Bárbaro, perfeita. Ó, você é maravilhosa. Obrigada. Obrigada, mas obrigada real por ter vindo, por ter aceitado esse Poxa, eu fico convite. feliz de verdade. É uma consulta com uma nutri-psicóloga ao mesmo tempo, não? Não tão bom quanto uma terapia, porque Claro, terapia é babado, terapia, ótimo. vai lá no fundo, vai lá na... Eu falo, tem portas que eu não consigo abrir. Tem portas que só a psicóloga. Claro, Uhum. verdade. Gente, esse foi mais um episódio. O episódio do Papo com a Nutri. Eu posso nomear assim? Pode. Papo com a Nutri. E a Ju, eu já me tornei muito íntima Sim, dela. já somos amigas. Já somos best. Muito. E eu me tornei, assim, bem próxima dela por conta dessa carisma que ela tem. Então, a Ju tá aqui aberta pra consultar você. Uhum. Né? Onde fica o seu consultório? Fica Fala. aí em Campo Grande, na rua Barcelos Domingos. É super de fácil acesso para todo mundo que quiser. Mas caso não consiga ir por conta da distância, eu faço sempre chamadas de vídeo. Você faz online Faço também. acompanhamento online. Então, gente, olha Mundo isso. todo, galera. É isso, gente. Então, nós temos a nossa Nutri Ju, que ela se permite ser chamada de Ju Sim. para ter uma proximidade. E ela vai deixar também o arroba dela para vocês conseguirem acessar ela, porque ela precisa deixar o Instagram dela. Por favor. Deixa aí o seu Instagram. Então Fala aí. é @julianamaciel.nutrir. Nutrir no final. Ótimo. E é isso, gente. Mais um episódio que gerou muita curiosidade aí. Acho que desde o início, quando eu falei, dei a abertura, gerou aí muita curiosidade no coraçãozinho de vocês. E aqui em mim, então, eu já matei quase todas as curiosidades, mas eu vou no consultório dela porque eu preciso demais. Eu preciso demais. E é isso, gente. Curtam, compartilhem e dê muito likes, né? Assim que fala, dê muito likes. Então, curtam muito, porque esse vídeo, como eu falei, precisa alcançar muitas pessoas pra gente poder se alimentar bem, né? Exatamente. Entender que a alimentação saudável, nutritiva, não é da elite. É todo mundo É de merece todo mundo. e precisa ter. É isso, gente. Então, ó, se inscreva no canal, hein? Um beijo e até a próxima. Tchau! Cenário. Quer refazer só porque ela não falou o nome, você não falou o nome dela. Você não falou o nome dela. Putz!